Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do Seminário de Formação Católica. Olha aí que legal. O Facebook não está mais censurando as mensagens, então estou vendo o pessoal aqui. A Socorro falou boa noite. Zé Luiz, sejam bem-vindos, meus irmãos. Então estamos aqui para falar sobre São Miguel Arcanjo, mais uma aula aí dentro da nossa formação, né? O Seminário de Formação Católica, voltado para leigos, e a gente está falando sobre os anjos aí, há várias semanas a gente está falando sobre os anjos. Aqui é uma área de formação, meus irmãos. Então, na página aí do Evangelizar Nossa Missão, vocês veem várias orações e tem esse momento de formação todas segundas, terças e quartas. Também estou no meu Instagram também, beleza? O link tá aí, vocês podem por esse link acessar no meu YouTube todas as aulas. Todas as aulas têm um plano muito legal de formação. Convido vocês a assistirem a aula 50, ok? Pessoal do Instagram aí, na minha bio tem lá um link, vocês vão abrir a minha bio, onde tem vários projetos e lá tem Seminário de Formação Católica e vocês conseguem ver todos os vídeos. A aula 50 mostra todo o plano de formação voltado para leigos, tá bom, meus irmãos? Então nós vamos hoje falar sobre São Miguel Arcanjo. Nós estamos na quaresma de São Miguel, ok? Essas reflexões, a maioria delas estou retirando deste livro, Quaresma Meditativa a São Miguel Arcanjo, ok? É um e-book que eu organizei, tá, meus irmãos? Tirando escritos dos santos, né? Testemunhos, palavras do magistério da igreja, ok? Das Sagradas Escrituras. Então, um estudo sobre os anjos. Não só sobre São Miguel, mas sobre os anjos. Recomendo muito este e-book, tá? Foi uma seleção especial. E hoje nós vamos falar, hoje é o grande dia, vamos falar sobre São Miguel, a quaresma que é dedicada a São Miguel. Amém, Joaci. Isso aí. Que São Miguel abençoe os corações dos juízes, dos promotores, advogados. Amém. O seu processo aí, Deus abençoe. Meus irmãos, então nós vamos falar sobre São Miguel Arcanjo. Vamos começar com uma oração, correto? A própria oração a São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos esse momento de meditação, de reflexão. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, que vem em socorro de nossas fraquezas, Senhor. Para que este momento seja um momento de bênção, um momento de mergulho na Tua Palavra, Senhor. De entendimento dos Teus mistérios, Senhor. Abençoai todo este momento, Senhor, que nós não cometamos nenhuma injustiça e que não se seja falado nada de errado. Em nome de Jesus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Amém, meus irmãos. Então vamos direto ao assunto. São Miguel. São Miguel Arcanjo, né? O que quer dizer a palavra Miguel, né? Micael quer dizer quem é como Deus, ou quem como Deus. É um brado, é um grito, né? É uma manifestação que Deus é maior. Então é o contrário do grito do diabo, não servirei, né? O diabo se revoltou e disse, não servirei. E aí vem São Miguel e brada, quem como Deus? Quem ousa, né? Quem é como Deus? Então esse é o significado do nome Micael, tá? São Miguel Arcanjo. São Miguel era, no Antigo Testamento bíblico, o defensor do povo escolhido. Nós já conversamos aqui em aulas anteriores, né? O povo judeu, São Miguel Arcanjo é o defensor do povo judeu. Isso está no Antigo Testamento, o povo escolhido pelo Senhor, tá? O povo de Israel. E o povo de Israel agora é os cristãos. Hoje ele é o protetor do novo povo escolhido, os cristãos, isto é, a igreja,
a Igreja Católica. Ele é padroeiro da Igreja. Nós vamos ver mais para frente aí como que Papa Bento XVI, junto com o Papa Francisco, né, consagraram o Vaticano e a Igreja inteira a São Miguel Arcanjo, ok? E no livro de Daniel, né, o livro de Daniel fala muito sobre São Miguel Arcanjo. Ok, Adriana. Aqui tá normal. Tá dizendo que tá travando aqui. Aqui tá normal, tá, pessoal? Se tiver travando aí, vocês avisam. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. É o testemunho de Daniel. No versículo 22 diz: contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. E Daniel 12:1 vai dizer do fim dos tempos, né? Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde as nações, desde que as nações existem até aquele momento. Veja, meus irmãos, que Daniel deixa claro que São Miguel, esse grande anjo que aparece a Daniel, ele é o protetor do povo hebreu, do povo escolhido, do povo abraâmico, né? E aí ele fala, ele dá revelações, né? Deus dá revelações a Daniel, fala para selar estas revelações para os tempos finais. Que o próprio Daniel não ia entender muito das coisas que Deus está falando, mas que essas mensagens deveriam ser lacradas e nos tempos finais deslacradas. E aí seriam melhor entendidas. Há muito o que falar do livro de Daniel hoje, ele é um livro apocalíptico, tem muitas explicações hoje, né, as aparições de Nossa Senhora, as mensagens de Jesus. O céu não tem se calado, Nossa Senhora tem aparecido no mundo inteiro. Ainda semana passada eu fiz um levantamento sobre as aparições marianas na história, né? Incrível como que Deus não se cala nesses 2000 anos, né? E aí nós temos então um panorama nas revelações particulares de várias explicações das profecias de Daniel, tá? Isso aí vai ficar para outra aula. Acompanhe o seminário de formação católica aqui, porque a gente vai falar de escatologia, a gente vai falar de fim dos tempos, buscando o máximo possível, né, ser fiel à doutrina oficial da igreja, ok, meus irmãos? O que for extra, a gente vai falar aqui, olha, isso aqui não foi aprovado, isso aqui está em estudo ainda e tal. Mas a gente vai buscar sempre ser fiel à igreja, nunca falar algo contra. Se caso a gente falar alguma coisa errada aqui, vocês avisam que a gente se retrata na hora, ok? Beleza. Lembrando que nós, nas aulas anteriores, recomendo a vocês, nós vimos as catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. E aí deixa claro para nós lá o cuidado com o esoterismo que hoje tem, né? De outras religiões, da nova era, do misticismo, onde fala-se muito errado dos anjos, tá? Então tomem cuidado, meus irmãos, tá? Os anjos nomeados nas Sagradas Escrituras só são Miguel, Gabriel e Rafael, ok? Então, muito cuidado que há muita coisa misturada aí. Então, vão na igreja que é mais seguro, tá? Vão na igreja que é mais seguro. Então, vamos tocar o barco aqui. Então, essas profecias apocalípticas aqui de Daniel, ele vai dizer aqui: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Então, claramente, a Sagrada Escritura está dizendo que no fim dos tempos haverá um erguer-se, um levantamento de São Miguel, ok? São Miguel surgirá como príncipe, surgirá. E eu
Desde São Francisco de Assis para cá, porque essa quaresma de São Miguel, né, quem começou foi São Francisco de Assis, nós estamos vendo cada vez mais sinais, ok? A quaresma de São Miguel Arcanjo está sendo cada vez mais vivida por muitos membros da igreja. Então, essa devoção a São Miguel está crescendo. Esse exército está crescendo. Isso é um fato muito relevante. Nós temos vários movimentos da igreja aí promovendo a quaresma de São Miguel. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é um dos sinais? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Dos tempos finais, né? Onde estará se levantando com mais força São Miguel Arcanjo. Ok, meus irmãos? Então, fiquemos atentos. Essa crença, né, de São Miguel, chefe do povo cristão, é muito antiga e é confirmada pelo célebre livro cristão do século II, Pastor de Hermas. Né? Esse livro, lá dos inícios do cristianismo, Pastor de Hermas, foi escrito lá. Pastor de Hermas foi discípulo dos apóstolos. Né? O nome do livro é Pastor, né, de Hermas. Ele foi discípulo dos apóstolos, então é um livro considerado apostólico, ok? Padres apostólicos, porque vem dos apóstolos, são sucessores dos apóstolos. Lá no Pastor de Hermas diz assim: o grande e digno Miguel é aquele que tem poder sobre este povo, os cristãos. São Miguel é também chamado pela igreja de guarda do paraíso, aquele que conduz as almas ao paraíso. São Miguel é aquele que, né, busca as almas do purgatório e as leva ao céu. São Miguel é aquele que luta a nosso favor contra o demônio e as forças do mal. No livro de Judas, né, versículo 9, ele vai dizer lá: ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Que o próprio Senhor te repreenda. Essa é o grito de São Miguel ao, né, resgatar o corpo de Moisés que o diabo queria roubar. Isso está lá no livro de Judas, o livro bíblico. Então, meus irmãos, está no Novo e no Antigo Testamento. São Miguel é considerado também chefe de todos os anjos de Deus, assim como Lúcifer é de todos os anjos do mal. São Miguel os derrotou e os expulsou do céu. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Tem um importante capítulo da Sagrada Escritura. No versículo 7 a 9 diz assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então percebam que o livro de Apocalipse, ele relata essa guerra. Se trata de uma guerra em âmbito espiritual, meus irmãos. O livro de Apocalipse é muito simbólico. Não se trata aqui de uma guerra como a gente vê hoje, da tiro, exército do tiro, ou um pouco mais antigo, né, o exército cheio de espadas e tal, como a gente vê em algumas pinturas, né, os anjos com espadas, né, São Miguel e etc. Isso são simbólicos, né? O próprio apóstolo Paulo fala, né, abraçai a armadura do cristão, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, foi uma batalha espiritual. Num certo momento, Deus, né, permitiu os anjos passarem por uma prova e o demônio, Lúcifer, se rendeu ao mal e
o que ocorre? Ele levou uma terça parte do céu. Na página 89 do nosso livro, né, da Quaresma de São Miguel, a gente vai ver lá um texto falando sobre a queda dos anjos maus, tirado do livro São Miguel, Príncipe dos Exércitos Celestes, da editora da Divina Misericórdia. Ele diz assim: Lúcifer gritou, não servirei. Miguel, cheio de humildade e amor, proclamou: amigos, quem é como Deus? De um lado, consumam-se o orgulho, a vaidade e o ciúme. Do outro, a humildade, o amor e a submissão. Ambos os chefes foram seguidos. São Miguel, amigo de Deus, o anjo fiel e confirmador dos seus irmãos na fidelidade ao Altíssimo, precipita no inferno Lúcifer todos os anjos rebeldes. Os anjos bons e fiéis com Miguel são então confirmados em graça e fidelidade e felicidade eternas, e embora livres, usarão de todo modo a sua liberdade, que nunca poderão pecar. Consumados no amor de Deus, entram na bem-aventurança eterna, na fruição de Deus, na eterna alegria. São Miguel, que era o anjo do 8º coro, é promovido por Deus pela sua fidelidade e torna-se o chefe das milícias angélicas, o principal entre os primeiros, como diz o livro de Daniel no capítulo 12. Eu já falei aqui em umas aulas anteriores, olha que interessante, né? Jesus falou: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Isso serve na nossa realidade, mas isso também foi na vida dos anjos. Isso também foi nos anjos, porque Lúcifer era um serafim. Lúcifer era da hierarquia mais alta do coro angélico. São 9 hierarquias, quem não sabe, né? Anjo, arcanjo, né? E aí vai até o serafim, que é o anjo que tem acesso à contemplação da divindade de Deus. Lúcifer era o mais alto e ele se encheu de soberba e não quis servir a Deus. Ele se achou mais importante que Deus. Ele se achou, né, com toda a sua soberba e arrogância, deu esse grito aqui, como diz aqui que nós lemos: não servirei. E aí vem um anjo lá de baixo, do penúltimo hierarquia, né? Porque o último é anjos, a penúltima arcanjos, né? É claro que todos são anjos, serafins, querubins, a gente generaliza anjos, mas existe um coro que é o último, que aí é exclusivo anjos. E o segundo coro que é arcanjos. Você vê que vem um anjo lá de baixo e proclama a soberania de Deus. Quem é como Deus? Né? Uma terça parte dos anjos seguem Lúcifer e viram demônios, e 2/3 seguem a São Miguel. E aí a humildade desse anjo lá do segundo coro, lá de baixo, né? Do sétimo coro, do 8º coro, esse anjo, com a sua humildade, protege a Deus, defende a Deus, se torna agora o chefe das milícias celestes. Assim como diz lá em Filipenses, né? Jesus assumiu a condição humana, humilhou-se soberanamente, assumindo a condição humana. E não bastasse isso, né? Renunciou à sua glória, se humilhou até a cruz, até a morte de cruz. Nosso Deus se faz carne. Isso já é de uma certa forma, entre aspas, uma humilhação, né? Deus se tornando carne. E ainda Jesus se humilha na cruz. E aí diz Filipenses: por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes.
que até os anjos o adoram, Jesus. E agora, no céu, na terra e nos infernos, todo joelho se dobra e proclama para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Percebam, meus irmãos, que existe uma lei no universo divino. A humildade é o topo. Nosso próprio Deus se fez humilde. Se fez humilde ao se encarnar, se fez humilde ao nascer pobre, se fez humilde em viver pobre numa família oculto, se fez humilde a evangelizar o povo simples, se fez humilde a morrer numa cruz. E ainda hoje ele se faz humilde se fazendo pão na Eucaristia. O nosso Deus, dizia Santa Teresa d'Ávila, né? É o Deus escondido. É o nosso Deus amado, que é o Deus que ama a humildade. Em várias revelações Jesus fala, né? A humildade, né? A humildade me toca profundamente. Se tem algo que toca o coração de Jesus é a humildade. E por isso Nossa Senhora consegue tudo de Jesus, porque ela é a humildade, né? Ela é o ser humano mais humilde que aconteceu nessa história. Claro, tirando Jesus, né? Mas Jesus é homem e Deus, né? Mas tirando Jesus, que é homem e Deus, aqui só a humanidade, Nossa Senhora é o exemplo de humildade. E por isso ela é a rainha do céu e da terra. Então, a humildade, ok? A humildade. Opa, tem um irmão dizendo aqui, dogmas não estão acima da Bíblia. Não, meu irmão, o dogma, ele nasce da Sagrada Escritura, ok? O dogma nasce da Sagrada Escritura. Então, a humildade, o nosso Deus é humilde. E essa é a receita, né? Então, se você quer crescer, meu irmão, seja humilde. Busquemos a virtude da humildade, ok? Dizer, por exemplo, isso aqui, dogmas não estão acima da Bíblia, para poder desqualificar os dogmas, já é um exemplo de soberba. Então, peçamos ao Senhor um coração humilde de querer ouvir antes de falar. Senhor, o que o Senhor quer ensinar sobre isso aqui? Senhor, me dá o discernimento destas coisas, Senhor. Me mostra, Senhor. Quando eu me converti, né? Eu tive várias dúvidas da palavra de Deus. Eu duvidava de tudo, duvidava Nossa Senhora, dos anjos. Só a Bíblia, só a Bíblia. Só que Deus, eu fui buscando. Senhor, me mostra isso aqui, me mostra isso aqui. E aí eu fui lendo, fui estudando, fui conversando, né? E fui aprendendo coisas maravilhosas. E hoje eu tenho certeza absoluta, né? Os dogmas são verdades concretas, são os pilares da Sagrada Escritura, ok? Ok, então nós temos um irmãozinho aí que não é católico, né? Que tá aí querendo desfazer aí da nossa formação. Infelizmente, meu irmão, a gente tá aqui para ouvir, né? E a gente ouve também pessoas evangélicas, entendeu? Que falam coisas abençoadas, mas quanto ao protesto, aqui não é o lugar, tá bom, meu irmão? Então, você tá fora aí. Meus irmãos, perceba o seguinte: assim como foi com Jesus, assim como foi com Nossa Senhora, assim foi com os anjos, e assim será conosco. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O ser humano, ele não tem que ditar nada, ele tem que abraçar a verdade. O cristianismo nasceu assim. O cristianismo, você aderia ao cristianismo. Os cristãos, né, nos primeiros séculos, você tinha que aderir à fé pronta. Jesus nos deixou uma fé. Então o povo cristão ia na igreja, né, e
profetizava, proclamava essa fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na Santa Igreja Católica, né? São Policarpo de Esmirna, que é discípulo de São João, se eu não me engano, ele falava, né? Fora da Igreja Católica não há salvação. Porque só existia Igreja Católica, né? Não era essa confusão que é hoje. Então, ou você era pagão ou você era católico. E foi assim por 1500 anos, até Lutero, né, fazer essa confusão toda. Então, Jesus disse que estaria protegendo a sua igreja, que sua igreja não cairia. Então, onde está a igreja de Jesus, né? Então, meus irmãos, nós vemos Papa Pio XII, ele vai dizer o seguinte. Antes disso, São Basílio Magno, grande São Basílio Magno, ele disse o seguinte: a ti, ó Miguel, general dos espíritos celestes, que por honra e dignidade está exposto à frente de todos os outros espíritos celestiais. Então aí a gente tem a tradição da igreja. O Papa Pio XII disse em 8 de maio de 1940: é urgente, hoje mais do que nunca, recorrer à proteção de São Miguel. Escuta isso, meus irmãos. É urgente. Presta atenção, ele disse isso em 1940. É o Papa Pio XII. Abre o teu coração, meu irmão. É urgente hoje, mais do que nunca, recorrer à proteção de São Miguel. Lembrando que ele é protetor e defensor da igreja e dos fiéis. O guardião do paraíso. O apresentador das almas junto a Deus. O anjo da paz e o vencedor de Satanás. Desfraudai o estandarte do ilustre arcanjo. Repeti o seu grito: quem é como Deus? Olha que coisa linda. Quem é como Deus? Lúcifer, na sua soberba de querer ser como Deus, grita: não servirei. São Miguel, na sua humildade como servo de Deus, grita: quem é como Deus? O Papa Pio IX disse: São Miguel é quem tem maior capacidade para exterminar as forças malditas, filhas de Satanás, que juraram a ruína da sociedade cristã. Então percebo que os papas estão falando. Nós vimos as Sagradas Escrituras, nós vimos os santos e agora os papas. Papa Pio X disse em 18 de setembro de 1903: Deus, na primeira luta, venceu servindo-se do arcanjo São Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante e também como outrora, com socorro e ajuda deste arcanjo bendito. Olha que lindo isso. Papa Pio X disse: assim como Deus venceu lá com São Miguel, assim será agora no fim dos tempos. Em total conformidade com Daniel, que Daniel vai dizer: São Miguel se erguerá no fim dos tempos. Não é isso que ele diz lá? Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe protetor dos filhos do seu povo. Olha o que diz Daniel 12. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Estamos ou não estamos, meus irmãos, numa desolação gigantesca? Estamos numa desolação imensa. Olha quanta divisão nós temos hoje no cristianismo. Olha a vergonha que nós nos encontramos, né? Então, tanto ateísmo, o comunismo atacando o cristianismo de todas as formas, né? O protestantismo e tantas obras que o diabo foi suscitando na história para destruir a igreja, para destruir a fé, para destruir as famílias. O quanto que as famílias são atacadas hoje. O quanto que os cristãos são atacados hoje. Percebo então, meus irmãos, que é atrás da bandeira de São Miguel Arcanjo que nós temos que nos refugiar. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Mas por trás existe um príncipe do mal querendo atacar. Sempre quando nós levantamos a bandeira de São Miguel, aparece obras do demônio querendo destruir. Sempre quando nós falamos de Nossa Senhora, o demônio quer sempre aprontar. Mas fique tranquilo, porque a humildade é a nossa maior arma.
Nós não temos que, né, levantar aí, sair dando tiro, bater nas pessoas, não. A nossa arma, né, Nossa Senhora já disse isso ao padre Stefano Gobbi, né, aos sacerdotes, seus filhos prediletos, né? Vocês precisam lutar, meus filhos, vocês precisam guerrear, meus filhos, mas com as táticas do céu. Com as táticas do céu. Então aprendamos, meus irmãos, com a humildade de São Miguel, aprendamos com essa fortaleza desse arcanjo, peçamos o socorro dele sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os nossos lares, sobre os nossos bens, nesse momento difícil que passa a humanidade, peçamos a proteção de São Miguel Arcanjo, peçamos a luz do Espírito Santo, que desbarate todas as mentiras da grande mídia que tem mentido sobre nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo. A televisão tem mentido em muitas coisas da Igreja Católica, atacando os sacerdotes, atacando os cristãos. Nós temos que levantar, meus irmãos, levantar e guerrear. Guerrear com a oração e a pregação. As duas coisas, meus irmãos. A oração e a pregação da palavra. Jesus falava, se vocês se calarem, as pedras clamarão. E as pedras têm clamado. Eu vejo uma simbologia dessas pedras clamarão nas várias imagens que têm vertido lágrimas de Nossa Senhora. Imagens que têm vertido lágrimas de sangue. Imagens que têm vertido azeite, né? Óleo santo. São milhares de sinais na história da igreja. O milagre de Lanciano, o milagre dos corpos incorruptos. Deus tem feito sinais extraordinários. Então aqui nessa aula de hoje foi uma introdução. Amanhã nós vamos falar sobre várias aparições de São Miguel Arcanjo na história da igreja. Então nós vamos falar das aparições de São Miguel. Fiquem atentos, amanhã às 10 horas estaremos aqui. Né? Quem puder estar ao vivo, quem não puder não tem problema, pode acessar lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, onde a gente está arquivando todos os vídeos e vocês podem acessar lá. Tá bom, meus irmãos? Entra lá no link, tá aí na descrição e você já assina o meu canal lá para você receber os seus vídeos, os vídeos todos que forem saindo. Tá bom? É isso aí. Por hoje é isso. Por hoje é só. Vamos então pedir ao Senhor a proteção. Senhor, nós te entregamos todo esse momento de reflexão, Senhor. Oramos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que não entendem estas coisas. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos a força do Arcanjo São Miguel sobre a vida de todos. De todos, Senhor. Abençoai-os, tirai todas as dúvidas, todas as confusões e iluminai com a Tua verdade, Espírito Santo. Põe para fora, em nome de Jesus, todas as trevas da mentira, do pai da mentira, da dúvida e da divisão, do diabolos. E coloca a Tua luz, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Jesus, Senhor. Derrama a luz, Senhor, sobre todos nós, tirando toda a confusão e derramando a tranquilidade através da nossa humildade. Derrama a Tua paz, Senhor. Derrama uma fé mais profunda. Hoje que o evangelho de hoje fala do centurião. Senhor, dá-nos uma fé, Senhor, como daquele centurião, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, amanhã a gente continua. Deus abençoe a todos. Shalom.